Saga e o Santinelli, beleza? Se inscreve no canal e vamos acompanhar aí esse vídeo aí. E Fábio Porchat. Porchatzão, recentemente você fez uma postagem dizendo que você era um cara racista. Eu me percebi racista. Ele percebeu que estava dentro de um sistema racista, que ele olhava para o redor e não conseguia ver pessoas pretas ou pessoas pretas comandando, viu ao redor como que era onde essas pessoas pretas estavam e aonde ele estava, e quando ele deu por ele, né, uma pessoa que não veio da periferia, uma pessoa privilegiada desde sempre, não conseguiu entender, mas assim que ele entendeu, ele se viu num sistema racista e participando disso, e se conscientizou e desabafou isso, conscientizando. Mas era um racista em desconstrução. Racismo não é crime. Você acha que a gente tem que ir pra delegacia, Jefferson? Me ferrei e amei. Esse pessoal coloca um tipo de piadinha como se realmente aquele cara ele estivesse sendo errado, né? Então eles vão colocar esse tipo de coisa, nada a ver, uma piadinha dentro de uma coisa totalmente séria. Um deputado federal oprimindo um cidadão. E sem entender, mesmo o deputado sendo negro, mesmo sem entender, vai questionar o cidadão se ele realmente se conscientizou sobre o que acontece ao seu redor no agora, no que está acontecendo agora. Não, A sociedade toda brasileira é uma sociedade racista. Mas é real. Essa tática nojenta de interromper a pessoa na hora da explicação, a pessoa vai dar uma explicação de bom senso, uma explicação que bate, mas como ele vai ver que ele vai cair, então ele tem que interromper e ele tem que chocar o público só para ter algo para postar. Isso é muito triste. Você não falou nada, aí você fez a postagem. A gente vive num mundo hoje racista, numa sociedade brasileira racista. O racismo é estrutural. O racismo é estrutural. Então ele se entendeu dentro de um racismo estrutural. Não via pessoas pretas ao redor, não via pessoas pretas comandando, só viam pessoas servindo ou fazendo qualquer outro tipo de serviço que não seja de alto nível. Então quando ele se viu nesse sistema, ele desabafou e conscientizou outras pessoas. Mas essa pessoa, Guto Zacarias, que mantém assessores que flertam com o nazismo, ele não consegue entender o racismo estrutural. Então ele pergunta de novo, existe racismo estrutural? O cara que criou o racismo estrutural no Brasil foi o Silvio Almeida. Você fez alguma postagem sobre o cara que fez o livro de racismo estrutural ter saído do Ministério dos Direitos Humanos por assédio sexual? Ele está sendo investigado, ele saiu do governo. Então quer dizer que por ele ter cometido assédio sexual, então isso invalida todo o racismo estrutural? Invalidou. Então ele foi o criador então, do racismo estrutural. O Guto Zacarias, ele foi o criador? Pelo amor de Deus, ele teve uma visão. Mas o racismo estrutural que a gente vive hoje, agora, ele só conseguiu colocar no papel, com várias referências, mas não, para ele ele criou. E como ele teve esse caso de assédio sexual, então invalida tudo que foi falado, tudo que foi escrito, tudo que foi criado, e acabou, né? A gente não vive, isso é uma mentira, não vive no racismo estrutural, não. Isso é importantíssimo. Você é racista ou não, Porchat? Se você é um cara racista e quer acabar com o racismo, tem que entregar na delegacia, mano. É crime. Eu reparei, né? Reviralizou um vídeo do Guto. E primeiro eu preciso começar. Agora outra pessoa que nunca foi na periferia, nem sabe o que é isso, faz até viagens ao redor do mundo pegando mulheres pobres. Agora ele vai dizer o que ele acha sobre esse assunto. Fazer os motivos.
A viralização desse vídeo aconteceu faz tempo. E mesmo à época, quando o Guto fez, houve algumas pessoas no nosso seguidores que falaram assim, eu não precisava fazer. Por quê? Porque muita gente não identifica o Porchat como um inimigo tão óbvio. O Porchat é um cara que faz vídeos para o cinema. Ninguém imagina o Porchat como um inimigo óbvio. Como assim? Inimigo? Um cidadão? Nacional. E ele às vezes pinta como ele é só um humorista. Tá? Obviamente que essa é uma interpretação equivocada por parte das pessoas, né, por parte do grande público. As pessoas não veem o Porchat como um ator político, como um agente político, um cara que quer fazer com que a comédia, e ele tem concorrentes no meio da comédia, ele quer fazer com que a comédia se submeta a um... Então é um cara que acredita que a piada... Ele quer que a comédia se submeta ao woke. Que cara ridículo, mano. Ele não sabe o que dizer e fica falando um monte de mentira, um monte de coisa imaginária, maluca pra causar pânico na mente das pessoas. Não vê ele como um cidadão e um comediante, não. Vê ele como um cara da agenda woke que quer... Ele quer que isso seja obrigatório. Olha as ideias, olha que coisa maluca, de gente totalmente escrota, maluca de verdade. Tem um limite, ele acredita que o humor tem que se submeter aos ditames daquilo que é um politicamente correto. É um cara que atua politicamente com gente do universo da Globo, independente de qualquer coisa. É um cara cujas produções vivem de lei de incentivo, e isso não seria motivo em si para uma pessoa, vamos dizer, ser abordada massa. Um cara que vive com leis de incentivo, e um cara que é um agente político, e é um cara que no meio dele, que é o meio da comédia, do entretenimento, se comporta de maneira porca, um cara tá suscetível a qualquer coisa. Mas então é o Porchat que se comporta de uma maneira porca. Não é o Guto Zacarias que mantém assessores que flertam com o nazismo. Fora o MBL inteiro, né? Kim Kataguiri, nem sei falar o nome dessa coisa, falou que foi ruim ter criminalizado o nazismo. Né? Tem a prova. Arthur Duval. O que falar desse cara? Nem precisa falar desse cara, né? Desses áudios aí, da atitude dele, todas as atitudes dele, até da forma como ele se coloca, é uma forma nojenta, forma totalmente escrota. Mais alguém? Faltou mais alguém?